Fala galera, aqui é Vitinho Marechal, passando aí nessa semana, a gente sempre bate um papo sobre algum assunto, né? Então, dentro das particularidades aí, eu acho que é um momento muito divisor de águas do meu querido Botafogo. Nós vamos falar sobre Botafogo essa semana, né? Esse papo que eu vou ter com vocês aqui, qual foram os erros, o que iniciou, o que a gente já pode enxergar depois do jogo do Capital, se o time é A e B, ou o time é B e C, enfim, inúmeras situações aí. E a gente vai bater um papo daqui a pouco sobre o Botafogo. Mas antes disso, você sabe que o Marechal, né, faz parte do projeto social de acolhidos de rua e dependência química, SAB, Associação Solidários Amigos de Betânia. Há 15 anos eu estou no projeto, né, faço parte das oficinas profissionalizantes. Então, um dos motivos que eu tenho o canal 442, canal underline 442, e o Marechal Glorioso, que é exclusivos aí para a galera alvinegra, é a divulgação do projeto ASAB, Associação Solidárias Amigos de Betânia. E nesses 25 anos, nós, né, restabelecemos, né, restauramos a vida de 6 mil homens, dá mais ou menos 240, 250 por ano. É difícil pra caramba, a gente não tem ajuda de governo de ninguém, né, os empresários aqui que se cotizam aqui no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá, melhor dizendo. E eu sempre faço a divulgação, não tem nada para o canal, eu tenho sempre nos meus vídeos gravados e ao vivo o link de doação a partir de R$10, quem puder ajudar, Marechal vai ficar muito feliz. E claramente nos estúdios de gravação ao vivo também que eu faço, em matérias, eu boto sempre QR Code na tela, quem puder ajudar também, vai direto para a instituição, nem nada com o canal, não quero nada de dinheiro de ninguém, tá bom? Quero ajudar a instituição, que eu já estou lá há 15 anos. Valeu? Já volto aí para a gente bater um papo sobre o fogão. Abraço, galera! Voltei, galera alvinegra, aqui Vitinho Marechal, já devidamente igual um guerreiro, né, para essa Libertadores. Mas a vida do Botafogo é essa Libertadores, 100%, né, porque hoje é uma SAF, a gente sabe disso, acredito que 2025 erramos aí a rota de contratações do mercado, né, algumas apostas aí, uma troca de alguns jogadores que deveriam ter ficado, isso aí eu já comentei em algumas lives, porque eu acho que o Eduardo não tinha que sair, né, tinha que ver, né, que ele faz duas funções, até três, faz a função, até brinquei, faz a função do Juan Cruz, faz o segundo volante, né, do PK, faz o meia de ligação do Savarino, né? A gente viu isso em 2023, a necessidade de alguns momentos lá do Castro, ele fazia as funções muito bem, então tem um refino técnico, independente dos 33, 34 anos, acho que nós demos mole nisso aí, ele está jogando muito bem no Cruzeiro. Isso é só um recorte que eu estou dando, eu falo assim, sem mimimi, né? Sem o mimimi, né? Meu pé me dói, meu amigo. Libertadores é o divisor de águas Botafogo 2025. Né? Viemos aí arrastando meio corrente com alguns jogadores, não se encaixavam fisicamente, outros se machucaram. E agora não adianta mais nada do que a vitória contra a Laú. Realmente é a visibilidade, uma Copa Internacional, a gente leva essa bandeira, pelo menos até dezembro aí, nós somos campeões do Brasil, campeões das Américas, né? A glória eterna está lá no nosso General Severiano, enfim, a gente precisa realmente de um Botafogo muito competente, muito competitivo. Acredito que nessa primeira janela aí que nós vamos ter, de 1º a 10, visando o Mundial de Clubes, não é também, a gente não vai achar que nós vamos ganhar o Mundial. Pode até acontecer passar, eu acho que é muito difícil para todos os times brasileiros, não estou falando só do nosso Botafogo. É uma luta muito, né, difícil, né, o nível é muito alto, as estruturas são muito diferentes, são jogadores de alto nível técnico. A gente, né, vai disputar, não vai chegar lá e vai jogar 2 joguinhos. Então, vai jogar 2 dentro de um grupo, acho que nós somos mais fortes, né, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain está fazendo a final aí, então, enfim, a gente precisa pensar no todo, né? O nosso todo é a nossa terra aqui, o nosso Brasileirão, a nossa Copa do Brasil, o nosso Campeonato Brasileiro, a Libertadores
é a meta principal, porque quando você vai contratar um jogador, né, você estabelece ali 2 anos de contrato, alguma coisa assim, ele quer saber qual é o projeto que ele vai caminhar com o time no nível de competição, um jogador caro, um cara de capacidade técnica refinada, logicamente, que é o que a gente espera que venha para o nosso glorioso. E o Renato Paiva aqui no meu colinho, né? É um cara estrategista? Teve erros na insistência de algumas improvisações? Teve, né? Eu acho que ele errou as valências, ou não enxergou as valências, e achando o achismo que vai adaptar, vai dar. Porque o cara não tem condição nenhuma de jogar de meia construtor. Eu digo até ele numa segunda linha, quando nós tivermos com todos os nossos jogadores frente, né? Já o plantel todo completo, sem machucar, todo mundo na ponta dos cascos. Eu acho que ele entra na terceira oportunidade aí, vai pro time C, mais ou menos aquele time que jogou contra o Capital. E foi até, eu brinco até com alguns alvinegros, que ali foi os deuses do futebol ajudaram a gente. Independente de ser um time quase C, B com C, vamos falar assim, deu para ver que o Santos é um cara inteligente, é um jogador de jogo vertical, ele procura o gol, então isso aí vai ajudar muito. Eu já imagino o quarteto: Arthur, Santos, Igor Jesus e Savarino. Acredito que no jogo da Libertadores ele esteja dentro de campo, porque deu para ver que realmente ele subiu muito de produção. Acho que ele pegava a bola e ia tocar para quem? Pro Juan Cruz, ia tocar a bola para quem? Ele pegava a bola, tentar, mesmo sendo um time da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, o problema era a carência técnica do time do Botafogo, né? Jogadores muito fracos, os jovens também sentiram o peso da responsabilidade de representar o time profissional do Botafogo. Acho que são jogadores que têm que ser emprestados, né? Jogadores que realmente ainda não estão prontos, né? Salva um ou outro, mas o Botafogo está longe de ter uma base formadora já para botar que é a ideia. A gente sabe que é a ideia do Tesco daqui a uns 5 anos, ter basicamente 70% do plantel ativo formado nas divisões de base do Botafogo, na estrutura escola, o projeto Botafogo. Essa é a ideia dele. Acho que realmente aqui é um celeiro, mas tem que saber trabalhar, como o Palmeiras faz muito bem, como o Cruzeiro faz muito bem, o Atlético Paranaense, Internacional. Então tem uns times aí, Flamengo, Fluminense, né? Sempre revela ótimos jovens aí para o mercado. Então essa é a ideia do teste, mas a gente está longe disso, né? Para efeito de jogadores para complementar o profissional. Então a gente precisa ainda trazer, né, jogadores de mais tarimba, de mais capacidade de jogo, que possa entender que o Botafogo hoje está num processo de crescimento, né? Vai jogar competições importantes, mas, gente, tudo depende do jogo da Laú. Não adianta o Botafogo não passar sobre a Laú, não conseguir uma vitória. Fica realmente difícil a caminhada, até para você ter um macro nível de contratação, né? Identificar alguns jogadores. O cara vai perguntar: vou para lá, mas não tem isso, não tem aquilo. Fica ruim. Aí você começa a vir mais pro lado aqui do futebol brasileiro. Parece que o Botafogo acho que fechou com o Abner, né? O zagueiro do Juventude, que eu acho muito bom, 1,90 m. Né? Muito bom jogador, ele não estava nem jogando Juventude, acho que ele já acertou. É um mercado interno, né? Acho que tem outras opções aí também que pode. O Botafogo precisa, na janela de julho a setembro, fazer uma limpa daquilo que errou, né? Pegar os jovens, emprestar, pegar o PK, pegar outros jogadores, emprestar, mandar pro Molenbeek, enfim. Fazer uma leva de 15, porque o Botafogo, na verdade, gente, só tem, no meu entender, competitivo 15 jogadores. Essa é a realidade do Botafogo. Não adianta falar, não, que o Natan, isso é tudo promessa que pode jogar um dia bem, outro mal, mais ou menos. Nós vimos contra o Capital, o Natan entrou 2 vezes de cara pro gol, chuta em cima do goleiro. Então, eles estão muito ainda, tem que pedalar muito, tem que conseguir muita coisa ainda para poder realmente serem jogadores equilibrados, jogadores decisivos, que é a necessidade de um time como o Botafogo SAF, como o Botafogo que vai jogar as competições mais de capacidade no futebol brasileiro, no futebol internacional. Então, essa mais ou menos a mensagem que eu queria passar para vocês, né, de um Botafogo que a gente sonha aí, né, a corrigir a rota de contratação. Acho que eles enxergaram isso, né?
lá o Alessandro Brito com a sua equipe, eles entenderam, né? Fizeram as trocas aí né? Liberaram alguns jogadores muito mais na empolgação, sem pensar. Que se você fizer um resumo rápido aqui, vamos falar que o Juan Cruz ganha 300 mil, vamos chutar. 300 mil do Juan Cruz, 400 lá do PK e um outro lá, que jogou contra o Capital, né? Você, Danilo Barbosa, vamos lá, o Danilo Barbosa. O Eduardo faz a segunda volância, se for necessário. Eu vi ele jogando contra o Cruzeiro, jogou muito bem. Faz o meia de ligação, que é o que está faltando no jogo do Botafogo com as baixas. Faz muito bem o meia de ligação. Faz o atacante melhor do que o Juan num jogo daquele contra o Flamengo. Se o Eduardo está naquelas tabelas que o Igor Jesus soltou o Juan, que ele perdeu as 3, com certeza o drible, a facilidade, o intuitivo, o periférico do jogo, a gente precisa desse nível de jogador. Aí existiu eu estou falando do Eduardo porque é só para ilustrar a diferença financeira de tempo de contrato. Você prefere ficar com três caras, um já está desgastado, que eu acho que é o Danilo. O que acontece, gente? A gente tem que entender, chega um momento no clube que as características, as valências daquele jogador já não atendem a evolução do clube. O Botafogo hoje é Botafogo Way, essa é a ideia. O Botafogo procura estruturar o seu futebol em cima. Jogadores com variação de posicionamento, que possam jogar 2 ou 3 posições, força vertical, mercado, que é mais ou menos a idade, e sejam competitivos. Ponto. Se não tiver isso, não pode trazer para o Botafogo. O scout deu mole nisso. Trouxe alguns jogadores por vídeo, sei lá se foi lá ver. Enfim, eu acho que eles erraram a mão muito, em pelo menos 6 ou 7 jogadores ali. E o cara pode chegar mal fisicamente, mas você pode ver que o cara realmente tem valências boas, tem fundamentos bons, o cara tem nível bom, o cara é inteligente sem bola. A gente não consegue enxergar em muitos jogadores que jogaram, vamos falar contra o Capital e outras partidas anteriores que entraram, e não resolve, não acrescenta, não sobe o jogo do Botafogo, você não consegue fazer uma variação. Então, essa é a realidade do Botafogo. Precisa se ajustar de julho a setembro, tem que estar planilhado uma troca, né? Fazer um ciclo urgente de rescisão de alguns contratos ou empréstimos, sim. Deve ter um plano B para que possam realmente o Botafogo incorporar o seu time com 10, 12 jogadores aí, que essa é a realidade. Se passar na Libertadores, vai ter Copa do Brasil e Brasileirão, e vamos ver se a gente consegue ficar no G6 antes do Mundial, vai ter o jogo de Santos, né, contra o Santos, domingo. Então, vamos ver se a gente consegue ver o Botafogo crescente, um Botafogo estruturado, um Botafogo na mão do Renato Paiva, que já está começando a entender que realmente, eu vi as entrevistas, o Botafogo precisa de jogador, porque o que tem aí, ele tem limite técnico. Então, o limite técnico ele tem que se reinventar dentro do campo, tentar fazer um outro tipo de variação tática e uma estratégia de jogo diferente. Então, eu digo para vocês, eu queria até mostrar aqui, rapidinho o campinho, eu acho que o Alexander Barbosa retorna no jogo contra a Laú. Parece que o David Ricardo não vai poder jogar. Então deve ser John, Vitinho, Jair, talvez, senão vai ter que improvisar. Alexander Barbosa vai fazer um treino na segunda-feira para ver. E Alex Telles. Marlon Freitas, Gregory, Savarino, parece, Arthur, parece, né? Eu acho que vai jogar de cara. Santi Rodrigues não vai botar ele lá no banco. E Igor Jesus, 4-2-3-1, fazendo a linha de 4 aqui, ó, 4-1, 4-1, que é a ideia com certeza, do Renato Paiva, que eu já vi falando sobre isso. Eu acredito no Botafogo vitorioso e, claro, é a oportunidade do Botafogo em 2025. Passar na Libertadores e caminhar à frente no mata-mata das oitavas. Valeu, galera! Não esquece de dar um likezinho no canal do Marechal. Eu sempre estou aqui tendo um papo sobre alguns times. Escolhi o Botafogo nesse momento de limite. Vai ter que jogar muito para poder passar para lá. E nós temos que empurrar o Botafogo no Nilton, no tapetinho, para a gente passar na fase de grupo da Libertadores. Valeu? Boa semana toda. Não esquece de fazer a inscrição no canal do Marechal, canal _442, e me siga no Instagram. Fogo neles!